O Planeta ESPM está de volta para falar dos casos de corrupção da CBF, com os jornalistas Alan de Abreu e Robson Morelli. Alguns dos presidentes denunciados ao longo da história da entidade são Ricardo Teixeira, Marco Polo Del Nero e José Maria Marim. Vamos assistir a reportagem de Cauê Gregorassi para relembrar os principais escândalos dos últimos presidentes da instituição. Desde 1989, 5 presidentes foram alvo de investigações relacionadas a atitudes suspeitas frente à maior entidade de futebol do Brasil. Ricardo Teixeira presidiu a CBF de 1989 a 2012. Durante seus 22 anos de mandato, Teixeira foi acusado de diversos crimes. Os de maior repercussão foram um contrato superfaturado de 160 milhões de reais com a Nike, acusações de desvio de dinheiro e manipulações de jogos, na chamada máfia do apito. Eu acho que alguém que foi vice-governador biônico da ditadura, que tem um histórico péssimo, que roubou medalha ao vivo numa transmissão de Copa São Paulo, ia melhorar alguma coisa na CBF. Os desmandos, os escândalos da CBF não surpreenderam ninguém, né? A notícia foi pego, mas ninguém falou, nossa, aconteceu isso, né? Infelizmente, no país e no futebol, no país do futebol, escândalos, corrupção, desmandos foram naturalizados com o tempo. Seu sucessor foi José Maria Marim, mandatário entre 2012 e 2015. O ex-presidente foi acusado pelo Departamento de Justiça americano por suborno, lavagem de dinheiro, fraude, obstrução de justiça e entre outros crimes. Marim não conseguiu converter a pena e foi preso pelo FBI em investigação de corrupção na FIFA em 2015. Nos anos seguintes, de 2015 a 2017, Marco Polo Del Nero assumiu e foi acusado de 7 crimes, incluindo recebimento de propina de empresas de marketing nas Copas América e Libertadores e envolvimento em corrupção. Os delitos fizeram com que ele fosse banido pela FIFA em 2017, mas 4 anos depois, teve sua pena revertida para 20 anos de suspensão. Bom, sem dúvida a saída de Marco Polo Del Nero é um marco negativo para a história da CBF, vai completar quase uma década agora, e as consequências foram, obviamente, negativas. Para a história da CBF, para a história da FIFA, a queda de Marco Polo Del Nero foi importante pontualmente, há 10 anos atrás, pela imagem que ficou da CBF, mas hoje a gente não vê um legado que mudou muito completamente. Antes de Edinaldo assumir, Rogério Caboclo foi acusado de assédio moral e sexual por funcionários da entidade. As denúncias vieram à tona em 2021, envolvendo comportamentos inapropriados, como comentários de cunho sexual e condutas abusivas no ambiente de trabalho. Robson, a gente viu essa linha do tempo e deixa uma pulga atrás da orelha. O que acontece que todos os ex-presidentes da CBF estão envolvidos em alguma coisa ou tem algum escândalo no seu mandato? Pois é, uma situação difícil, né? E olhando para todos eles, eu cobri a carreira de todos eles, né? Faz tempo. Olha, é muito dinheiro envolvido, é muita falta de punição, é muita falta de responsabilidade pelo cargo que ocupa. E você vê essas trocas, né? Propina daqui, propina dali. A gente sabe que tem muito dinheiro envolvido, mas muito dinheiro envolvido. E aí você faz uma vez, você faz outra, não acontece nada. Essa sensação de impunidade, ela é muito presente no futebol. É com isso que a gente tem que acabar. Todo mundo faz o que quer e não acontece nada. O Edinaldo, que acabou de sair da CBF, ele tem que ser envolvido, acusado no Código Penal. É um crime o que ele fez, uma falsificação de assinatura. Mas a gente sabe que ele já foi convidado para ser uma espécie de consultor dessa nova gestão da CBF. Não sei se vai aceitar, não sei se vai adiante isso. Mas, assim, essa falta de punição é uma coisa muito enraizada no futebol brasileiro. É contra isso que tem que se combater, que isso tem que acabar de uma vez por todas. Muito obrigado, Robson. E, Alan, uma das suas principais denúncias na matéria da Piauí é a forte influência do ministro do STF, Gilmar Mendes, na CBF. Essa influência do ministro e um certo alinhamento com o Edinaldo garantiram ao Edinaldo tanto tempo no comando? Sim, exatamente. O Edinaldo, em meados de 2023, ele vinha sofrendo muitos ataques por conta de um grupo de oposição dentro da CBF, encabeçado pelo Gustavo Feijó, de Alagoas. E naquele contexto, com ataques em CPI no Congresso e também uma ação no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que buscava a saída dele, ele fecha uma parceria com o IDP, um instituto acadêmico de Brasília, cujo sócio fundador é o ministro Gilmar Mendes, né? Então, ele busca essa proteção do ministro Gilmar Mendes e, de fato, meses depois, o Gilmar Mendes concede uma liminar
para que dentro dessa briga política dentro da CBF o Edinaldo permanecesse no cargo. E assim ó, e isso aconteceu, isso perdurou até poucas semanas atrás, né? Então, hoje o grupo do Gilmar Mendes, o IDP, é muito presente dentro da CBF, não só por meio de um contrato com a CBF Academy, que em cursos de gestão do futebol, quanto também em presença nas diretorias da CBF. Pelo menos 6 diretorias da CBF hoje são ocupadas por pessoas indicadas pelo IDP. Certo. E Robson, a gente ouviu dizer que o anúncio do Ancelotti foi precipitado, porque no mesmo dia que o Edinaldo anuncia o Ancelotti, ele tinha uma audiência muito importante na parte da tarde. E que o anúncio do Ancelotti teria sido precipitado como uma forma de escudo para o Edinaldo. Isso é real? É exatamente isso. Foi uma tacada para tentar segurá-lo no cargo e para que não se comprovasse essa falsidade na assinatura, essa falsificação no documento que o manteve no cargo lá atrás. Ele tentou dar essa tacada. Também o modus operandi da CBF, de algumas instituições no futebol brasileiro, que fazem esse tipo de manobra. Então, ele antecipou o anúncio da contratação do Ancelotti. Ele nem tinha saído ainda do Real Madrid. O Real Madrid estava em silêncio, o próprio treinador estava em silêncio, mas ele já era anunciado aqui por uma manobra, uma tentativa de uma manobra política para se manter no posto. Certo. E Alan, dentre todos os escândalos que a gente está vendo do Edinaldo nesse programa, tem algum que foi mais primordial para a queda dele? Eu acredito que tenha sido a exposição da parceria da família Mendes, do ministro do Supremo, com a CBF. Eu acho que isso não foi muito explorado aí pelos outros veículos de comunicação, né? Porque de fato soa estranho, né? Um ministro do Supremo Tribunal Federal ter tangerência assim dentro de uma confederação de futebol. E o outro ponto foi a questão do aumento salarial dos presidentes de federações, né? O Edinaldo aumenta assim, até 300% o salário dos presidentes das federações, e isso explica muito a votação unânime que ele teve no mês de março, né, para ser reconduzido ao cargo, né? Um salário de 215 mil não é um salário comum, né, com direito a 16º salário, né? Então, acho que isso também gerou um constrangimento na própria cartolagem, eu imagino. Robson, quer complementar a resposta do Alan? Eu queria falar que essa mensalidade, né, ela vem de muito tempo, mas é um modo de a CBF trabalhar para ter todo mundo na mão, né? E essa divisão do peso dos votos, as federações, elas têm mais peso. Então, somente as federações elegem o próximo presidente. Então, isso é uma manobra política para ter todas as federações na mão, para conseguir toda a reeleição dentro da CBF, para não mudar nada o tempo todo. Certo. E, Alan, e se o Robson quiser também falar na sequência, todos esses escândalos, eles fizeram com que o Edinaldo fosse perdendo o apoio que ele tinha ao longo do tempo, e principalmente nesse mês que a gente viu da reeleição dele até o momento da queda? Eu acredito que sim. O constrangimento foi fundamental, né? O constrangimento de todos os que cercavam o Edinaldo, né? Ficou uma situação insustentável, né? Diante de tantas ilegalidades e irregularidades dentro da CBF, o apoio ao Edinaldo ficou insustentável por parte dos presidentes das federações, sobretudo, né? E aí é aquela história, né, do livro Leopardo, né? Do Lampedusa, um autor italiano. É preciso mudar tudo para que permaneça tudo como está. E os cartolas são mestres em fazer isso, né? Como o Robson mesmo falou, o sistema é feito para sempre manter o status quo, né? É um grupo muito fechado, muito articulado, que sabe muito bem defender os seus interesses, e dificilmente alguém de fora desse circuito vai conseguir quebrar esse grupo, né? O Ronaldo Fenômeno tentou, não conseguiu, né? E eu não acredito que algum outro vá conseguir. Muito obrigado, Alan.
E agora nos despedimos do Alan e agradecemos a sua presença no programa. Parabéns pelo seu trabalho, pelo seu jornalismo, Alan, e muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Um abraço a vocês e boa sorte no trabalho. Obrigado. E no próximo bloco vamos falar sobre o novo presidente da CBF, Samir Chaudhry, e as expectativas do seu mandato. Não saia daí, que já voltamos.